E agora eu vou conversar com Ricardo Passos. O Ricardo é médico veterinário e é um especialista em melhoramento genético. Ele é diretor de uma grande empresa da Cria Fértil. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema atualizadíssimo para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre estação de monta na pecuária de corte. Ricardo Passos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por ter aceito o nosso convite e para falar sobre um tema interessante que é a estação de monta. É agora, ou erra ou acerta, né? É isso aí, Toninho. Nós estamos agora em outubro, né? Novembro, né? Já entrando no mês de novembro, até com bastante atraso do início das chuvas. E nós estamos, normalmente a gente vai começar as estações de monta agora a partir de novembro e dezembro, na região agora em Goiás, né? Na região centro-oeste, né? A região centro-oeste em geral, algumas regiões mais ao norte, no Mato Grosso e do Tocantins, pode até começar um pouco mais cedo, mas são as áreas que estão bem ao norte, onde chove mais cedo. Mas a maioria das fazendas aqui em Goiás vão começar a estação a partir da segunda quinzena de novembro para início de dezembro, né? Não é muito bom não, né? Assim, já começar depois do dia 15 de novembro, se fosse um pouco antes seria melhor, né, Ricardo? Para pensar no desmame desses animais, né, dos bezerros. Se a gente for pensar na questão da desmama, a melhor época da desmama seria até no máximo maio, né? Uhum. Então, se a gente pensar que maio é o mês 5 e o bezerro teria que estar no mínimo aí com 7 meses para desmamar, o ideal é que esse bezerro estivesse nascendo aí no máximo até final de outubro, início de novembro, né? Então seria a estação de monta para começar em novembro, que vai ter nascimento final de setembro, outubro e novembro. E onde a gente tem a melhor condição de pasto, né? Que a gente vai ter uma condição de estar emprenhando essas vacas nessa época agora, de novembro para frente. Esses animais vão nascer setembro e outubro, que ainda é o finalzinho da seca, vai ter uma boa sanidade, mortalidade mais baixa. É uma maneira da gente estar cuidando melhor desse bezerro, tendo a mortalidade mais baixa e estar nascendo na época ideal. E o mais importante, Toninho, que a janela nossa de ganho de peso, ótima, ela é muito curta. O pasto de excelente qualidade, a gente vai ter aí da segunda quinzena de novembro, dezembro, janeiro, até meados de fevereiro. É verdade. Então nós temos aí 3 meses de pasto ótimo. É aí que o caminhão tem que estar embalado na descida, né? Exatamente, Toninho. Se o bezerro, a partir dos 30 dias, 40 dias, começa a pastar, ou seja, se ele já estiver entrando nessa época com um pasto de excelente qualidade, ele vai estar ganhando um peso melhor no início da vida dele, a hora que ele está funcionando mais como ruminante. E a fêmea também emprenhando nessa época, ela acaba tendo uma formação do feto mais adequada, com maior número de fibras musculares e tendo maior potencial de ganho de peso. Então, quando a gente pensa assim em termos de estação de monta, não é só a questão da época de nascer, é a época de nascer aliado à época de um melhor potencial de desempenho de ganho de peso desses bezerros e juntando com isso a melhor época da gestação. Então, assim, o ideal é que a gente tivesse todos os animais emprenhando nesse período, que é o período ótimo. Era como se fosse uma janela de plantio que tem na lavoura. Mesma coisa, igualzinho. A mesma coisa, é isso que acontece. Então, se a gente for pensar nesse ponto, nós estamos nessa época agora, nós temos que nos preparar para isso, para que tenha o melhor resultado possível. O bezerro está muito valorizado, a gente tem a expectativa de estar mantendo ainda esses preços bons nos próximos anos. E para poder produzir o maior número de bezerros com a melhor qualidade, o ideal é que a gente tenha todas as vacas emprenhando nesse período. E tem o ideal também, se for pensar, que tem uma estação de monta aí de no máximo 3 meses, né, Toninho? Ou seja, novembro, dezembro, janeiro, ou dezembro, janeiro e fevereiro, sabe? Seria o ideal. Mas quanto mais cedo você fizer a estação de monta, quanto mais cedo a sua fêmea emprenhar, muito melhor, né? Do ponto de vista do cedo, é importante a gente pensar assim, onde que é o cedo, né? Porque se a gente puxar muito a estação de monta para começar, por exemplo, se a gente começa a estação de monta agora em outubro. Mas o ideal seria que o bezerro ele fosse desmamado na época maio. No máximo em maio. Então, assim, maio. É aí que tem que pensar esse mais cedo. Exatamente. Porque se a vaca emprenha muito cedo, ela vai pegar um período de seca muito grande, vai perder condição corporal, não vai conseguir reemprenhar. Então, o cedo que a gente fala
seria o ideal, vamos falar de nascimento, seria final de setembro, início de outubro. Sim. Sabe? Seria esse o ideal, que seria as coberturas agora dos próximos 2 meses, né? E um detalhe muito interessante que a gente vem observando, você aceita ou não, queira ou não, a pecuária está modificando. A pecuária, principalmente de corte, ela está dando uma mexida, esses valores da arroba não muito bons, a lotação animal não muito boa, eu estou falando isso em nível Brasil. Um outro ponto muito interessante é o ganho de peso, o ganho médio diário, o GMD, ganho de peso diário que o seu animal tem que ganhar. A arroba mais barata que você tem para produzir é na época das águas. Então tem uma série de de fatores que a gente não estava observando e que agora está sendo muito bem esmiuçado, né, Ricardo? Exatamente. E isso está fazendo uma mudança muito radical na pecuária. E tem mais um detalhe. Animal que vai para a engorda tem que morrer até com 22, 24 meses no máximo, né? O mercado também está exigente nesse ponto. Se você for pensar em termos de desempenho de ganho, né? Se o animal ele desmama aí com 6, 7 arrobas e ele tem que ser abatido aí até umas 20 arrobas, ele tem que ganhar nesse período de engorda em torno de umas 13 a 14 arrobas, né? E nós temos clientes que estão conseguindo fazer isso no período de 12 meses, Toninho, com suplementação a pasto e produzindo essas 12 a 14 arrobas. E produz. E com resultado econômico acima de R$800 até R$1.000 de lucro por boi. Ele produz o bezerro aqui em Goiás, leva para São Paulo, lá também tem um preço mais melhor em termos de arroba, mas a gente consegue fechar mesmo aqui a lucratividade por boi acima de R$500, dentro de um ano de recria e engorda. Que esse que é o ponto que é mais importante, porque se você for pensar, de repente eu posso ganhar R$600 por boi, mas se eu tenho 2 anos de engorda, você vai ter o lucro por boi e vai precisar de uma área muito maior. Então a produtividade ela vai estar sendo muito impactada pelo ganho de médio diário, porque vai impactar o seu giro, né? Então se você gira mais o seu gado, você vai ter um ganho maior e vai produzir mais. Não se esqueça que dentro da pecuária, uma coisa muito importante chama-se tempo. Quanto menos tempo você ficar com o animal no seu pasto, mais lucro você vai ter. Não é isso? Exatamente, Tony. Quanto maior o giro, maior a chance de você produzir mais e ter mais resultado econômico. Hoje nós temos casos, só para tentar entender e fechar a conta, vamos dizer assim, nós temos pecuaristas comprando animais aí na casa de 9, 10 meses de idade, né, Ricardo? Exato. E ficando apenas 10, 11 meses com esses animais. E abatendo, pegando um animal de 9 meses de idade e abatendo esse animal com média aí de 20, 21, 22 meses, com basicamente 600 quilos. É exatamente isso. E pega um animal que tem bom potencial genético, que nasceu no cedo, que vai ter um bom ganho de peso, aí você consegue ter esses desempenhos. Então, quando você vê isso, você consegue remunerar um bezerro melhor. O invernista também tem um resultado. Agora, o invernista tradicional que ganha 5, 6 arrobas por ano, Tony, ele não consegue nem pagar o bezerro do preço que está atual. Isso aí não dá conta nem de comprar, às vezes, o sal mineral. Então, isso que a gente tem que ver, que a pecuária hoje ela está demandando tecnologia em todos os segmentos, né? É verdade. E a cria é o segmento que eu acho que vai mais crescer em tecnologia. Nós estamos trabalhando muito forte nos trabalhos na parte de gestão e planejamento da cria. E a cria, ela tem, além de ter uma cria de alta produtividade, ter uma rentabilidade mais alta, é um sistema que você fica menos impactado pelo mercado. É verdade. Porque você não tem que comprar um bezerro um ano com preço, outro ano com preço, não compra com a mesma qualidade. Você consegue produzir o seu produto dentro de casa, do jeito que você quer, na hora que você quer. E com custo mais barato. E com custo mais barato, ou seja, você manda no seu negócio também. É verdade. Bom, eu conversei com o Ricardo Passos, médico veterinário, e também especialista na área de melhoramento genético. Se você quiser bater um papo com o Ricardo, você tem algum telefone que poderia dar para... Meu telefone é 62 9975 0003. Então, se você quiser bater um papo sem compromisso nenhum, só para tirar dúvida, ligue 62 9975 0003. Ricardo, muito obrigado. Opa, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase:
Alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há um tempão atrás. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.